Pessoal, nós estamos aí dando continuidade aos 5. Então, o que que nós estávamos falando? Sobre a questão dos grandes fatos, que antigamente, né, antes principalmente aí da Revolução Francesa, os grandes impérios, os grandes heróis, eles que tinham um palco, né, na história. E após a Revolução Francesa, tá perguntando aí o porquê. E a resposta, pessoal, é justamente óbvia. Por quê? Quem que começou a Revolução Francesa foi justamente as pessoas que eram vistas pela história como figurantes. Então essas pessoas passaram a ser agentes históricos. Entenderam? Podemos ir para a questão 6. Então na questão 6 diz o seguinte: mesmo sendo considerado um período de atitudes autoritárias, a Convenção Jacobina realizou algumas mudanças sociais. Cite quais foram os principais revolucionários levados adiante pelos jacobinos. Então, aí nós temos que fazer uma análise, né? Então, o feudalismo, né, assim que ele foi abolido, a Igreja Católica, a nobreza perdeu aí os seus privilégios e com isso aumentou os impostos sobre as riquezas e aboliu a escravidão nas colônias francesas. Então, basicamente, né, os principais revolucionários levados adiante pelos jacobinos foram esses, né? O feudalismo abolido, a Igreja Católica e a nobreza perderam os privilégios, o aumento dos impostos, aumentaram-se os impostos sobre as riquezas, né? Então, ou seja, quem tinha mais tinha que pagar mais, e aboliu a escravidão nas colônias francesas. Podemos ir para a questão 7? Podemos, né, professor? Então vamos lá. Com a dissolução da convenção ao final de 1795, instalou-se um novo governo, o Diretório. Um novo panorama político desenvolveu-se nesse período. Explique como o poder político desenrolou-se nessa fase. Então agora nós temos que fazer, né, aquela análise. Vamos lá. Então nós temos que entender que o momento, né, da reafirmação da burguesia conservadora, né, na época em que o poder político ficou nas mãos dos ricos, foi um período marcado por corrupção, correto? E sendo assim, tivemos uma crise socioeconômica e novos casos de violência. Então, essa daí que basicamente seria a resposta ideal para a questão 7. Na questão 8, está pedindo para ler um texto gigantesco, né? Eu vou pedir você para pausar o texto, né? E pausar o podcast, né? Porque o podcast já estamos já na segunda parte, então eu vou pedir você para pausar, tá bem aí no seu vídeo aí, dá para ver bem, né? Então vamos lá. É... Tá, agora que você pausou, tá falando. Questão A. Que mudança ideológica está expressa no fato de o Papa ter ido à França e não o imperador francês ter ido a Roma, né? A questão é o seguinte, pessoal, o imperador não se submeteu ao Papa, tampouco, né? Ele se colocou dependente da sua aprovação, entra numa questão mais egocêntrica aí, tá? Então essa que seria a nossa resposta. A questão B, qual foi o intuito de Napoleão ao formalizar a própria coroação? Então o que que Napoleão ganha com isso, né? Vamos lá? Reforçar o poder, gente. É basicamente isso. Ele reforça o poder, né, como imperador na França, porque ao fazer isso, ele mostrou ao Papa que, além de não reconhecer a autoridade da igreja, ele fazia questão de destacar o poder que estava acima dele. Entendeu? Acima, no caso, da igreja, do Papa, né? Questão 9, né, tal. Durante o consulado de 1799 e 1804, Napoleão criou, né, então, em 1804, o Código Napoleônico, um conjunto de leis que reconheceu os princípios de liberdade civil, igualdade perante a lei e secularidade do Estado. Esse código influenciou os códigos da lei civil em todo o mundo. Olha que importante. Leia o trecho abaixo escrito por Leon Huberman e faça o que se pede. Então vou pausar aí para você ler o texto para a gente poder continuar. Beleza? Senão vai ficar muito grande, tá? Então você vai ler esse texto aí e vamos responder as questões. Beleza? Então vamos lá então. Questão A. Pesquise o que o Código Napoleônico determinava. Então essa daí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Até porque nós já fizemos praticamente todas. A B. Explique por que esse código é considerado por Huberman
uma garantia para a burguesia. Também vou deixar vocês fazerem, né? Porque afinal vocês também têm que tá produzindo. Sobre o bloqueio continental, responda. Que argumentos Napoleão utilizou de decreto para legitimizar o bloqueio continental? Então, ajudando vocês aí, tá? Vou ver só se tá gravando, não pode sair. Aí tá gravando. Só ajudando vocês aí, que o fato, pessoal, aí da Inglaterra não admitir o direito universal dos povos civilizados. Isso daí dá uma justificativa que ó, a dicção, pessoal, legitimizava que a guerra entre a França e a Inglaterra e a ideia de que é natural se opor aos inimigos e combatê-los. Entenderam? Então, basicamente, essa daí que é a resposta. A B eu vou deixar por conta de vocês, até porque, né, enfim, nós já fizemos tudo, né? Então, quais foram as implicações do decreto para os países afetados? Nessa daí eu vou deixar para vocês. E, pessoal, um abraço, até a próxima aula. Eu fiz esse podcast aqui com a interação de vocês, porque são muitas questões. E se eu for deixar aí para vocês fazerem aí e tal, então não tem desculpa para poder as respostas não estarem completas, ok? Uma vez que vocês só vão responder 3 questões. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.